Evangelho de João, capítulo 15, os versos 1 em diante, diz assim o texto da palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. O tema da igreja é Igreja que ama. Olha que desafio. Uma igreja que ama é amada pelo Senhor. Quando olhamos para o texto, um texto clássico que todos nós conhecemos, que está em João 3,16, você pode recitar comigo? Só os batizandos. Porque Deus... Está vendo, irmãos? Eles sabem. Palma para eles. Só o coro. Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só a igreja. Amém. Deus te ama. Posso ouvir um amém? Você crê que Deus o ama? Quando olhamos então para o texto e pensando um pouco sobre o contexto desse texto, este é o quarto evangelho. Foi escrito pelo apóstolo João, que foi discípulo de Jesus, foi testemunha ocular de Jesus Cristo. Era um dos discípulos mais íntimo de Jesus. Jesus vai dizer que o amava. Foi autor das epístolas de João e o livro de Apocalipse, onde esteve ilhado na ilha de Patmos. Este livro, o Evangelho de João, é o mais teológico dos 4 evangelhos.
Ele trata da natureza e da pessoa de Cristo, do significado da fé nele. Ele apresenta Jesus Cristo como divino Filho de Deus. Se vê nos títulos como Jesus recebe no livro. O Verbo divino, João 1. O Cordeiro de Deus, João 1, 29. O Messias, João 1, 41. O Filho de Deus e o Rei de Israel, João 1, 49. O Salvador do mundo, João 4, 42. Senhor e Deus, João 20, 28. Sua divindade é também afirmada nas declarações do apóstolo. Eu sou, João 4, 24, 26. João 8, 24 e 28 e 58. E João 13, 19. O propósito do livro fica claro no texto de João 20, 30, 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vocês confessaram Jesus. Vocês creram nele. E vocês têm vida no nome de Jesus. Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Porque a vida está no seu Filho, no Filho de Deus. Olharmos então para o texto e pensarmos nisso. A igreja que ama. Como podemos compreender e entender, olhando para esse texto? A igreja que ama, ela está ligada na videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. A igreja que ama está ligada na videira verdadeira. E a videira verdadeira tem o nome, é Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que morreu pelos nossos pecados, pagando o preço dos nossos pecados. A igreja que ama está ligada na videira verdadeira. Quando nós pensamos então na qualidade desta videira, podemos entender então que existe a videira falsa. Mas só os que estão ligados na videira verdadeira, eles dão fruto. Então, olhando para o texto, eu sou a videira verdadeira. Eu sou Jesus dizendo. A videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. A igreja que ama está ligada na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E tem Deus Pai como agricultor. Esta igreja produz fruto, porque está ligada na videira verdadeira. Uma igreja que ama está ligada na videira verdadeira. A igreja produz fruto porque está ligada na videira. A igreja que ama é podada, é limpa pela palavra. Ao olharmos os textos de 1 a 3, nós vamos ver todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que dê mais fruto ainda. A igreja que ama está ligado na videira verdadeira. A igreja que ama, ela é podada. É interessante pensarmos, quando você vai podar alguma árvore, você vai tirando aquelas partes que não estão boas, mas logo brota um fruto novo, e ela floresce de novo, mas ela continua ligada na videira. Está ligado na videira. É o estar ligado na videira. Talvez, usando uma palavra para os nossos dias, conectados. Talvez seja uma palavra que os nossos adolescentes e jovens compreendam melhor. Talvez conectados na videira verdadeira. Dá fruto.
Desejo de Deus para a Igreja Batista, PIB, Primeira Igreja Batista do Brás. Continue ligado na videira verdadeira. Continue ligado, conectado no Senhor Jesus. Porque Ele é o Senhor desta igreja. Posso ouvir amém? Você crê que você está debaixo do senhorio de Jesus? Que o Senhor não é o pastor Ricardo Aracaque. Não é a diretoria. Não é a assembleia. Mas é aquele que deu a vida dele por esta igreja. Deu a vida dele por cada um de nós. Ele é a videira verdadeira. É importante pensarmos nisso porque se nós não estivermos conectados na videira verdadeira, não fazemos parte dela. Somos cortados. O texto diz isso. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais ainda. Deus espera que estejamos ligados na videira verdadeira. Então a igreja que ama, ela está ligada na videira verdadeira. A igreja que ama, permanece em Jesus. Olhando para o texto, os versos 4 e 5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, a igreja que ama, permanece em Jesus Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. Então a igreja que ama, ela permanece na videira verdadeira. Passarão anos, a igreja está completando 114 anos, chegará aos 150 anos, eu posso ouvir amém? Ela vai continuar aqui, até quando o Senhor dela voltar. Porque esta igreja tem permanecido na videira. Uma igreja de 114 anos. Que passaram e ocuparam os púlpitos desta igreja. Grandes homens de Deus. Eu me lembro do pastor José Vieira. Visitando a igreja batista em Brás Cubas. Numa reunião com o pastor Walter. E eu estava lá presente. Foi um momento gostoso receber o pastor José Vieira em nossa igreja. Em alguns momentos eu vi o pastor José Vieira orientando o pastor Walter Keller. Foi meu pastor, que pastoreou a igreja Batista em Brás Cubas por mais de 46 anos. Que tive aonde sucedê-lo. Mas tive o privilégio de conhecer o pastor José Vieira, que pastoreou essa igreja por 30 anos. Que o pastor Ricardo Aracaque fique uns 35, 40 anos. Posso ouvir o amém, igreja? Irmãos, igreja que ama permanece em Jesus. O fruto. A igreja que permanece em Jesus Cristo, pois Ele é a videira verdadeira. Verso 5. A igreja que ama depende de Jesus Cristo. Olha só o texto. Eu sou a videira verdadeira. Vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada. Sem mim, nada. Nada posso fazer sem o Senhor.
Quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, segundo a nossa vontade. E quando nós caminhamos desta forma, nos demos mal, né? Porque o melhor é estar debaixo da vontade do Senhor. Porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, não tem erro. Sem mim nada podeis fazer. Se mantenha dependente do Senhor. Vivemos num tempo onde todo mundo quer viver do seu jeito, fazendo da sua vontade. Muitos postam, muitos querem viver a independência, longe. Submeta ao senhorio de Jesus. Dependa dele. Dependa do Senhor. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Dependa do Senhor. Busque a direção do Senhor. Em tudo que você for fazer. Você vai tomar decisão. Põe nas mãos de Deus. Fale com Ele. Ele ouve você. Ele ouve você, não importa a idade que você tenha. Ele te ouve. Desde o menorzinho até o maior. Deus ouve todos. Deus ouve. O Senhor ouve. Então você pode depender do Senhor. Que esta igreja continue na dependência do Senhor. A igreja que ama, permanece em Jesus Cristo, pois Ele é videira verdadeira. Pode continuar a dar fruto. A igreja que ama, depende de Jesus Cristo. Vive sobre a sua dependência. Conectado com Ele. Dependente do Senhor. Verso 7. A igreja que ama, permanece na sua palavra. E é isso que o texto diz. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será? Você crê nisso? Você crê? Você crê o que está escrito na palavra de Deus? Ou você acha, porque muitos não têm a palavra de Deus. Muitos não têm ela como sua regra de fé e prática. Vivemos tempos difíceis. Muitos têm arrancado textos da palavra de Deus para colocar suas ideias, suas teses, seus pensamentos. A palavra é Jesus, Ele é o verbo. Mas Ele deixou sua palavra para nortear a igreja dele. Vivemos um tempo onde existem pessoas que creem que a palavra de Deus, que a Bíblia também é a palavra de Deus. Há um grupo de pessoas que entendem que a Bíblia também é a palavra de Deus. Quando eu digo que também é a palavra de Deus, significa que ela não é a única. Há um outro grupo de pessoas que declaram que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Mas há um grupo firme e forte que tem permanecido, que entendem que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Que grupo que você é? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus?
Você vai ficar firme sobre a palavra de Deus? Não vai negociá-la para os caprichos próprios, nem torcer a palavra de Deus? Tempos difíceis. Eu e a irmã Suzy estivemos no mês de março visitando Portugal. Ficamos 9 dias. Pregamos em 4 igrejas. Vale da Moreira, Setúbal. Estivemos visitando alguns pastores. Conhecemos a primeira igreja batista de Porto, em Porto. É a primeira igreja batista de Porto, em Porto. E olhando para o boletim da igreja aqui, Begib, é isso? Uns dos fundadores dessa igreja. Isso mesmo. Foram os mesmos que fundaram a primeira igreja batista em Porto. Estivemos lá. Depois fomos para a Inglaterra. Ficamos 4 dias na Inglaterra. Fomos visitar uma família lá. Participamos do culto no lar inglês, na casa de irmãos inglês, batistas. Fomos visitar um irmão, uma família. Foram membros da nossa igreja. Então pediram para que nós fôssemos lá. Porque iríamos para Portugal. E eles disseram, se vocês não vierem na nossa casa, vamos cortar vocês. Brincando. Mas nós fomos lá. Conhecemos um pouco da história. Mas percebemos como a Europa tem se desviado do Senhor e da sua palavra. Ontem, em reunião com os amigos, muitas igrejas batistas na Europa se afastaram da palavra do Senhor, meus irmãos. Que a igreja batista, que a primeira igreja batista, se mantenha firme. A igreja que ama permanece na sua palavra e é atendida nas suas orações. É isso que o texto está dizendo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então a igreja que ama permanece na sua palavra e é atendida nas suas orações. A igreja que ama glorifica o Pai com muito fruto. Verso 8, ele vai dizer isso para nós. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Muito fruto. A igreja que ama, ela permanece. Ela glorifica o Pai. Então a igreja que ama, a glória é de Deus. Todos os cultos, todas as ações, o Pai deve ser sempre glorificado. Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. A igreja que ama, glorifica ao Pai. Olhamos então para o texto. Verso 10, a igreja que ama, guarda os seus mandamentos. Versículo 9, a igreja que ama é amada por Jesus e permanece no seu amor. Ela é amada e ela permanece no amor. No amor. Verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. É Jesus dizendo. Então a igreja que ama, guarda os seus mandamentos. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então a igreja que ama, ela guarda os mandamentos. Jesus resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, com toda a sua, e com todo o seu, e ao próximo, como a igreja que ama,
Ama o próximo. Quem está próximo de você? Fala aí, eu te amo. Eu te amo em Cristo. Isso. Eu amo vocês. Eu também amo vocês. Eu amo os pastores. Eu amo os irmãos. Como deve ser esse amor? Paulo falando à igreja de Roma, no capítulo 12, ele vai dizer que o nosso amor não pode ser fingido. Precisa ser verdadeiro. É isso? Então, se eu amo, eu amo. Quem ama, cuida. Quem ama, corrige. É ou não é? É isso? Isso acontece ou não? Isso. Não é? Quem ama, disciplina. Não é? Ah, quantas vezes eu não fui disciplinado pelo meu pai. Eu sou de uma família de 10 irmãos. 10 irmãos. Viemos de Nanuque, Minas Gerais, para a cidade de São Paulo. Meus pais não sabiam nem ler, nem escrever. Mas eles cuidaram dos 10 filhos, com muito amor e muita disciplina. A vara lá em casa não faltou. Posso ouvir amém? Tem algumas casas que estão faltando a vara e nós vemos o que dá, né? A vara é bênção. A vara da disciplina é bênção. Eu me lembro uma vez que nosso filho pequeno, Vitor Hugo, pegou um galho de uma árvore, tirou e deu para a mãe. Mãe, a vara da disciplina, quero dar para a senhora. E foi muito bom, né? Muito bom. Obrigado, filho. Algumas vezes usamos a vara da disciplina. Olha, que bênção. Vale a pena. A vara da disciplina. Mesmo nos dias de hoje, tecnológicos, principalmente. Os dias estão indo de mal a pior. Então, nós precisamos ajudar os nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças a entender o amor. E vale a pena. Quanta coisa Deus me livrou. Foi livrado de muitas coisas. Muitas coisas. Valeu a pena. Então, quando olhamos então para a palavra de Deus, igreja que ama, guarda os seus mandamentos, ama. E Deus espera que nós amemos uns aos outros. Precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Hoje é dia do pastor. Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus faz essa pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Né? Jesus faz essa pergunta para o pastor Ricardo Aracaque e para todos os pastores que estão aqui. Pastores, vocês me amam? Vocês me amam? Vocês me amam? O Senhor precisa estar em primeiro lugar no nosso coração. Os pastores só vão amar as ovelhas do Senhor se amar o Senhor das ovelhas. Grande desafio para nós, pastores. Amar, cuidar, pastorear, visitar, chorar junto. Não é fácil, mas é tão bom. Nesta manhã de hoje,
estava responsável por pregar na igreja e levar a ceia. Surgiu a emergência. Comuniquei outro pastor, assuma, por favor, a ceia, a EBD. Eu tenho uma emergência. Foi cuidar de uma ovelha. Eu também visito. Pastor Aracaque também visita, aconselha. Quando Deus diz para amar, Ele quer que façamos de verdade. Então, a igreja que ama, ela guarda os mandamentos. Ela vive de acordo com a vontade de Deus. Versículo 11. A igreja que ama tem alegria completa. A igreja que ama tem alegria completa. A igreja que ama tem alegria completa. Olha o que o verso diz. Tenho-vos dito isto, estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Alegria. Porque a igreja que ama, a alegria na igreja. A alegria no coração. O rosto carrancudo vai caindo. O sorriso vai brotando. A alegria. A gozo completo. O gozo completo não vem das circunstâncias, nem das coisas que o mundo pode oferecer, nem do bolso, do seu bolso que pode ter. Não. A igreja que ama, ela já tem alegria. Há um gozo. Não são as coisas deste mundo que trazem alegria, mas é o Senhor. Permanecer. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o meu gozo seja completo. Verso 12. A igreja que ama também ama uns aos outros. Segue o exemplo de Jesus Cristo. Olha só, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então uma igreja que ama, ela segue Jesus, tem Jesus como modelo, como exemplo. A igreja que ama segue Jesus. Segue o exemplo de Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas entram no Instagram e estão seguindo homens e pessoas, não é? Mas essas pessoas são falhas. Às vezes tem uma boa palavra. Mas a igreja que ama, ela está seguindo o Senhor. E ela é conhecida, porque ela tem o Senhor como seu modelo de vida. A igreja que ama. Então, olhando para o texto, nós vemos isso. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a igreja olha para Cristo, tem Ele como modelo e obediência. A igreja que ama, dá a sua vida em favor dos seus amigos. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha, você está disposto a dar sua vida pelos seus amigos? Jesus fez isso. Não fez? Fez ou não fez? Ah, tá fraco. Fez ou não fez? Que bom. Eu ouvi um sim forte. Nós também precisamos dar nossa vida pelos nossos amigos. Senhor Deus, me ajuda. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos no sacrifício. Mas pastor, todo mundo quer um spa hoje. A gente quer ser crente só online. Mas a vida cristã não é online. É olho no olho, é lado a lado. Está junto.
Igreja que ama, dá a vida. Quantos irmãos, nesses 114 anos, deram sua vida por esta igreja? Quantos irmãos deram sangue nesta igreja? Suaram, investiram e continuam investindo. Quantos irmãos? Deus chama cada um aqui, desde o pequeno até o maior, para dar sua vida por os amigos. Porque você que é de Jesus, é filho de Deus, é amigo de Deus, e nós somos amigos. Eu vou dar minha vida. Desejo de Deus. É a vontade de Deus para nós, para esta igreja, é a vontade do Senhor. Então nós precisamos pensar nisso. Igreja que ama, segue Jesus como modelo. E ele diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então a igreja que ama, ela é obediente. Ela obedece. Oh, pastor, palavra difícil obedecer, né? Mas é isso que o Senhor quer de nós. Que sejamos obedientes. Nós pais queremos que os nossos filhos sejam obedientes. Os nossos filhos vão ver em nós se somos obedientes ao Pai Celestial. Nossos filhos precisam ver que amamos o Senhor. Nossos filhos precisam ver que nós nos dediquemos ao Senhor. Nossos filhos precisam ver em nós, olhar para nós e ver em nós que obedecemos ao Senhor. Então a igreja que ama é obediente. Verso 15. A igreja que ama é chamada de amigo de Jesus, o próprio Deus. É isso que vemos no texto. A igreja que ama. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quando ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A igreja que ama é chamado de amigo de Jesus, o próprio Deus. A igreja que ama é exortada a amar uns aos outros. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você está amando a Deus e ao próximo? Você tem buscado se colocar à disposição de Deus para que outros conheçam o amor de Deus através da sua vida? Quando olhamos então para o fruto e pensamos em Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, fé, temperança. Contra essas coisas não há lei. O fruto. Então, uma igreja que ama está conectada na videira verdadeira. E a videira verdadeira é Jesus. E ao nos conectarmos em Jesus pela fé, daremos fruto. Que esse fruto de amor transborde nesta igreja. A ponto de todos que passarem por aqui queiram entrar aqui e queiram servir ao Senhor, porque estão vendo nesta igreja uma igreja que ama. Que Deus nos abençoe.